Fala pessoal, sou o Gabriel Galdino e estou aqui retornando às minhas férias de carnaval para continuar com vocês a revisão de Alice and Bob Learn Application Security de Tânia Janca e estamos no final do capítulo 4 que fala sobre desenvolvimento seguro. E essa segunda parte do capítulo, ela foca muito mais em questões de autenticação, controle de acesso, logs. Na verdade, que já pincelando o que a Tânia já havia comentado em capítulos anteriores. Ao meu ver, falar sobre esses temas para desenvolvedores é um grande desafio, não só para justificar a importância deles, mas também para orientar as pessoas desenvolvedoras sobre quais as melhores opções, melhores métodos ou as melhores alternativas para implementar, por exemplo, um método de autenticação ou a forma como você vai construir os controles dos usuários na sua aplicação, ou também a maneira como você vai olhar aí o monitoramento de eventos, registro de logs, como você vai também acompanhar os erros. Então, esse capítulo ele traz algo que, na minha percepção, é um tema que eu posso estar falando agora em 2025 e vai ser algo que deverá ser discutido também em 2030, ou seja, é um tema que não tem tempo, porque faz parte aí dos princípios, das bases de segurança e de como a gente pensa na segurança de aplicações. Vamos lá? E aqui, já no finalzinho do capítulo, ela volta a falar então sobre autenticação, um tema que a gente já falou aqui algumas vezes e eu vou retornar para pincelar aqui alguns pontos que a gente não falou anteriormente. Então, se você não viu os outros vídeos, imagine que você vai a um evento, né? Recentemente teve a B-Sides aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente chega no evento com a B-Sides, vai ter recepção e eles vão te perguntar qual que é a sua RG ou qual que é o seu QR Code, né, da sua inscrição. Ou seja, na entrada eles sempre vão verificar a sua identidade. Eu trouxe o exemplo da B-Sides, mas pode ser qualquer outro evento. E esse processo de verificação é o que a gente chama de autenticação, que em termos simples é o processo de confirmar que o usuário é realmente quem ele diz ser. Então, o primeiro passo na autenticação é garantir que a pessoa que está tentando acessar um sistema ou um serviço é realmente quem afirma ser. E isso pode ser feito de várias maneiras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E cada método ele tem seus próprios níveis de segurança e conveniência. E é muito importante que você não confunda autenticação com autorização. Enquanto a autenticação ela verifica a identidade do usuário, a autorização ela determina o que esse usuário pode fazer após ser autenticado. A gente vai falar mais sobre isso também. Então, voltando ao exemplo do caso do evento que a gente falou aqui no início. Então, após você mostrar ali a sua confirmação da sua inscrição, então você confirma a sua identidade. Então, a recepção, né, o segurança ele vai verificar, então, se você tem a permissão, por exemplo, de entrar no evento. Ou a gente vai ver depois, ou se você tem, por exemplo, a permissão de acessar a sala de staff, ou a permissão de acessar o palco, e, enfim. Então, como que na autenticação a gente sabe que você é você? Então, agora que a gente ficou evidente por conta desse exemplo, existem 3 fatores clássicos que a gente usa para poder autenticar alguém. O primeiro é algo que você tem, que pode ser desde o token que você recebe por SMS, ou, por exemplo, o aplicativo que você tem instalado no seu celular, então conta, por exemplo, com o seu celular. Então, algo que você é. Então, o segundo fator é algo que você é, como a sua biometria. E isso inclui desde aí, reconhecimento digital, facial, ou até mesmo da íris dos seus olhos. Então, esses métodos eles são únicos para cada pessoa e a gente considera muito eficaz para a autenticação. Então, é como se você tivesse uma assinatura que só você possui. E o terceiro, que é algo muito comum, que é o que você sabe. Então, que é uma senha, um PIN,
É aquela famosa pergunta secreta. Quem é da época do Hotmail tinha aquela pergunta secreta, pergunta-chave, que se você sabia a resposta, você podia mudar a sua senha. Então, esse é um método muito mais comum, é um método também que já tem deixado de ser o mais visto como o melhor aí, porque, enfim, por conta da facilidade de você quebrar esse método. Mas é o que a gente usa inicialmente como uma senha, né? Que a senha é algo que a gente sabe. Ok, ficou aqui claro quais são os métodos de autenticação, mas como que eu implemento isso? Eu que estou desenvolvendo uma loja, por exemplo, um aplicativo, né, de loja, ou se estou desenvolvendo uma nova parte de um serviço que ela vai precisar que tenha uma parte de login ali, como que eu faço essa etapa de autenticação? Então aqui a Tânia ela traz duas opções bastante interessantes e que eu vejo que não tem muito para onde sair também. A primeira delas é usar um serviço de terceiros. Então, se você está construindo, por exemplo, um aplicativo, um jogo, e para você acessar esse jogo, você, em vez de ter que criar um banco de dados ali de usuário, senha, você pode só fazer uma integração ali com o Google, com o Facebook, para a pessoa conseguir, por meio dessas contas, ela já realizar o login, ela já conseguir criar um cadastro no seu aplicativo. Muito prático, né? E aí a gente tem alguns prós e contras. A primeira vantagem aqui é por ser fácil a implementação, rápida. Você não vai precisar se preocupar com uma complexidade de construir um sistema de autenticação do zero. Além disso, a responsabilidade da segurança, ela provavelmente vai ficar do outro lado, já que é o outro lado em que o usuário vai ter uma conta, que o usuário vai ter uma senha, enfim. Além disso, para muitos usuários é muito fácil, né? Imagina você criar uma conta só lá, integrar com o Google, pronto, cria a conta, acabou. A gente que vive da internet sabe como isso é muito mais fácil e para quem quer construir um produto que agrade o usuário, isso é muito bom. O contra é que nem todo mundo gosta de compartilhar dados entre plataformas. Quando você faz esse tipo de integração, muitas vezes já pede ali, você permite compartilhamento, sei lá, de contatos, fotos. Então nem sempre é legal esse compartilhamento de informações. E além disso, nem todos os usuários têm contas, né, por exemplo, que usa Google ou que usa Facebook, algum vai preferir utilizar Microsoft, por exemplo. Além disso, contra é que pode haver custos envolvidos, dependendo do serviço, e também de que se acontece alguma coisa no outro lado, também vai afetar o seu lado. Então, essa dependência aí desse terceiro. Outra opção, né, a segunda é você usar uma biblioteca ou um sistema de software, que aqui você basicamente aluga um sistema de autenticação pronto e integra no seu site. Então, é muito mais rápido do que criar seu próprio sistema também. Você não vai precisar se preocupar com o design desse sistema, apenas com a implementação. Além disso, assim como na primeira opção, a segurança ela fica também encarregada aí desse terceiro. E outra vantagem é que você acaba hospedando os dados, o que pode ser preferível para alguns clientes que não querem depender aí de terceiros, para esse caso. Agora, nos contras, podem também ter custos associados. Então, se existe uma vulnerabilidade nessa biblioteca, ela também vai expor aí a sua aplicação, o seu serviço, porque vai estar integrado aí com essa biblioteca. E, além disso, que, no caso, você hospedar esses dados, também é a maior responsabilidade para você ter que cuidar. E a terceira opção, que é uma opção que não dei como opção, porque ela é o último dos casos, que é se você realmente gosta de desafio, e no caso o seu sistema aí não tem como você adotar uma dessas duas opções, então aí o que sobra é realmente criar o seu próprio sistema de autenticação, criar do zero. Só que a Tânia aqui ela traz algumas preocupações muito importantes quando você lida ou quando você opciona, né, quando você decide por essa opção. Porque criar um sistema seguro de autenticação, né, de fazer login ali na página, ela é muito complexa e ela requer uma grande expertise aí nesse sentido. Outro ponto é que você vai estar assumindo toda a responsabilidade caso aconteça falhas de segurança. Então, se a gente já tem duas opções, tanto de integrar com outros serviços, como você também
adotar uma biblioteca ou um sistema que já faça isso, então por que você vai construir a sua própria? Então tem que realmente haver uma justificativa. Certo, como a gente já comentou, então depois da autenticação aqui eu vejo que poderia ter sido um pouco mais aprofundada essa parte de autenticação, porque realmente é um grande mistério construir esses sistemas de autenticação, porque é muito complexo. E eu imagino que para cada stack vai ter as suas especificidades. Então também eu entendo quando a Tânia ela não se aprofunda muito aqui, porque realmente é importante você ir atrás da documentação da sua stack, entender como que funciona para construir esse sistema do zero. Então ela nem se aprofunda nessa parte porque ela entende que não é tão recomendável. O recomendável é você já se integrar com um serviço existente que já possui toda a defesa, toda a proteção pensada nas ameaças que envolvem essa etapa aí de autenticação do usuário. Então, depois que você autentica o usuário, vem a autorização. E aí vem a pergunta, o que esse usuário pode fazer, né? Aí ela traz questões do Bob, da Alice, o que a Alice e o Bob podem acessar dentro do seu sistema, ou o que diferencia-se a Alice como analista, depois agora como coordenadora, vai diferenciar nos acessos que ela possui dentro dos sistemas. Então, aqui a gente entra mais na discussão sobre controles de acesso, e é o que a gente vai falar mais especificamente. O primeiro que a Tânia traz e que ela dá mais destaque é o RBAC, o controle de acesso por papéis, o Role Based Access Control, que é um dos métodos mais utilizados para gerenciar permissões em sistemas de TI. Então, em vez de se basear na hierarquia de um funcionário, então o controle de acesso ele vai definir permissões com base na função técnica de cada usuário, e não na hierarquia. Não é se a Alice ela é analista, se a Alice é gerente, se a Alice é estagiária. Isso não vai definir quais serão as permissões da Alice. E aqui a Tânia ela traz justamente esses exemplos de chefe, coordenadora, porque é algo que para muitos contextos pode parecer estranho, né? Um coordenador, um chefe, ele não vai ter acesso como admin do servidor. Então, o RBAC ele vem justamente para definir que não. Quem vai ter que ter papel de admin serão responsáveis de fato de administrador e servidor, que provavelmente vai ser aí alguém de banco de dados, de infraestrutura. Então, essa divisão por função técnica vai garantir que cada pessoa ela tenha acesso apenas ao que é necessário para realizar suas tarefas. Não necessariamente se essa pessoa ela é muito importante para a empresa, se ela ganha X, se ela ganha Y. E aqui é o que ela também enfatiza sobre o princípio do menor privilégio, que a gente já comentou anteriormente. Então, o RBAC ele permite gerenciar o acesso de forma muito mais eficiente, atribuindo permissões a funções e grupos específicos. Isso facilita muito em casos complexos de organizações grandes, em que, em vez de diferenciar as permissões por funções, ela vai diferenciar por grupos. Isso vai facilitar muito, né, em contextos em que a organização é de mais de 1.000 empregados, e aí você faz essa divisão por pessoa, você vai passar uma vida inteira. Então, isso facilita muito a administração e aumenta a segurança, porque as permissões são concedidas então com base nas necessidades reais de cada função e não na posição hierárquica. Dentro dessa discussão, a Tânia também traz outros modelos, outras percepções, visões aqui de controle de acesso que existem e que podem ser adotadas dependendo do contexto. A segunda é o controle de acesso discricionário. Eu estou colocando aqui em tradução, tá? Literal. Mas o livro vai ter ali em inglês, então. E esse é o DAC, que é um método onde o proprietário do recurso ele tem um controle total sobre quem pode acessar o recurso. Isso significa, então, que a pessoa que cria ou possui o recurso, ela decide quem pode ver, modificar, enfim. Então, vejam só, tem como vantagem desse método.
Primeiro, alta flexibilidade, porque o proprietário do recurso ele vai ter o controle total, então vai ser fácil ajustar as permissões. É, Além disso, tem uma lógica muito mais simples, né, de propriedade e controle, porque vai ser uma pessoa ali gerenciando tudo. E a desvantagem é que a revogação de acesso é manual, o que significa que não é automático, então pode exigir bastante trabalho para manter as permissões atualizadas. Além disso, esse método ele é propenso a erros, porque ele vai depender da precisão e atenção aí do proprietário do recurso para garantir que as permissões elas estejam corretas. O outro método apresentado aqui pela Tânia é o MAC, é o controle de acesso obrigatório, que é um recurso no qual o acesso ele é definido pelo sistema e não pelo proprietário do recurso. Esse controle é baseado em dois fatores principais: o nível de sensibilidade do recurso e a classificação de segurança do usuário. Então, uma das principais vantagens do MAC é a segurança rígida e consistente que ele oferece, porque o acesso ele é controlado pelo sistema, então há uma redução muito grande dos riscos associados ao erro humano. Então, isso garante com que as políticas de segurança elas sejam aplicadas de maneira uniforme e confiável. E o MAC também apresenta algumas desvantagens. A principal delas é a pouca flexibilidade, já que as permissões são definidas pelo sistema e não podem ser facilmente ajustadas pelo proprietário do recurso. Além disso, a complexidade administrativa é maior, porque é necessário gerenciar cuidadosamente as classificações de segurança e os níveis de sensibilidade dos recursos. O outro método é o PBAC, ou PBAC, que é o controle de acesso baseado em permissão, que é um método onde os usuários recebem permissões específicas para acessar recursos. Essas permissões elas podem incluir ações como ler, escrever, editar, excluir, atualizar, enfim. O acesso a esses recursos depende então das permissões que forem concedidas previamente. Aqui a Tânia traz até um exemplo do Bob, que ele tem um álbum e ele compartilha esse álbum com toda a família e ele define aí as permissões para cada usuário que ele tem com esse álbum. Por exemplo, o meu irmão ele vai ter acesso total, pode editar, adicionar, excluir, etc. Agora o meu namorado da minha sobrinha vai ter acesso só de ver, porque ele é só namorado, né? Então, não sei se eles vão casar, enfim. Então, veja como isso vai depender muito da percepção também dessas relações entre o recurso e o usuário. Então, uma das principais vantagens é o controle, tem muito mais controle aí, e também a flexibilidade que ele oferece, porque com esse método você pode definir exatamente o que cada usuário pode fazer em um sistema, o que garante tanto o equilíbrio entre facilidade e a segurança. Agora, a desvantagem é que ele pode ser mais complexo, porque imagina você ter que definir isso para cada usuário, e aí imagina que, por exemplo, sua família é muito grande, no caso aí de Bob, né? E aí esse namorado, ele casa, aí ele vai ter vários filhos, de repente ele quer adicionar as fotos dos filhos nesse álbum da família, mas ele só tinha acesso de visualizador, então vai ter que ficar sempre editando essas permissões de acordo com essas alterações aí digamos, de níveis do usuário. E isso para uma empresa grande é muito, muito complexo. Então requer um monitoramento, é muito difícil. Aqui a Tânia ela traz a visão desses métodos, porque se caso você, por exemplo, hoje você trabalha num banco, amanhã você vai trabalhar num pet shop, por exemplo. Então, dependendo do lugar que você for trabalhar, você vai ter então na sua mente esses diferentes métodos para você implementar dentro do seu contexto, dentro do seu sistema. Então, o modelo de cada um desses métodos ele vai ser ideal para cada caso. Por exemplo, o primeiro lá, que é o mais comum, o RBAC, ele é ideal para empresas e projetos com funções bem definidas. Eu diria que ele é um modelo ideal para praticamente todos. O DAC, ele funciona bem em ambientes mais informais, no caso onde o proprietário do recurso pode gerenciar os acessos. Aqui vamos pensar em empresas pequenas, né, ou empresas familiares pequenas. O MAC é para sistemas que lidam com informações ultra secretas ou de alto risco, já que, como a gente viu, é o sistema que define praticamente as permissões. E o PBAC
É ideal para quando você precisa de um controle detalhado sobre as ações que cada usuário pode realizar. E aqui também esse é mais para contextos pequenos, para grupos fechados, enfim. E seguindo aqui no final do capítulo, depois de falar sobre o controle de acesso, um tema que é discutido é sobre erros. Então, que é algo que qualquer desenvolvedor vai enfrentar ou já enfrenta e sabe muito bem como isso muitas vezes dá dor de cabeça. Então, a mensagem erro ela pode revelar muita informação sobre como o sistema funciona. E por isso que a segurança da informação, e aqui pensando na segurança de aplicação, ela tem um olhar para essa temática. Então, primeiro, é muito importante que todos os erros sejam bem tratados, sejam tratados adequadamente, melhor dizendo. Então, a gente não pode deixar que mensagens de erros sejam visualizadas sem nosso conhecimento, né, que passam despercebidas ou sejam ignoradas. Então, uma boa prática é exibir uma mensagem de erro genérica. Tem aqui um exemplo. Você, por exemplo, falar, ocorreu um erro, por favor, tente novamente mais tarde. Claro, isso é um exemplo bem genérico mesmo, mas obviamente, dependendo do caso, você pode deixar um pouco mais orientativa aí a mensagem para que ela auxilie o usuário a melhorar na sua próxima tentativa. Por exemplo, senha e login estão incorretos. Em vez de falar só senha está incorreto, ao invés de falar só login incorreto, falar os dados colocados estão incorretos, algo assim. Então, trazer essa mensagem mais genérica evita que informações sensíveis sobre o sistema elas sejam expostas. Isso diminui a munição para uma pessoa com más intenções. Outro ponto que é também interessante, a questão de tratamento de erros, é você monitorar os erros que estão sendo apresentados por a sua aplicação. E isso aqui é importante que você utilize alguma ferramenta que possa facilitar essa parte de monitoramento. Por que monitorar? Porque vai ter muito erro que talvez você nem saiba que esteja dando, que muitas vezes alguém que está ali caçando pelo ovo, né? Tá querendo achar uma vulnerabilidade no seu serviço e ela tenha muita sorte de achar um erro que você nunca viu e esse erro diz o caminho exato do banco de dados que ela precisava para tentar um injection. Então vejam só, como é muito importante você ter conhecimento dos erros que tem apresentados no seu serviço, por isso que é importante você monitorar, você ter esse monitoramento. Agora, se um erro ele for inexplicável ou ele aparentar aí uma tentativa de ataque, ou seja, ser potencialmente malicioso, é importante então você ter um alerta acionado juntamente com esse tipo de erro. Aqui também temos algumas ferramentas de segurança e de monitoramento e observabilidade que faz esse tipo de trabalho, porque facilita muito. Você já tem ali os traces de segurança e você consegue deixar alertas específicos para tipos diferentes de erros que possam acontecer ali, que de alguma maneira ou outra trazem alguma evidência de uma tentativa de ataque. E falando em registro de erros, outro ponto importante são os logs, que a Tânia aqui já traz no finalzinho do capítulo, que tem tudo a ver com monitoramento, observabilidade. Então, para garantir que o seu sistema ele esteja funcionando corretamente, é importante você saber identificar também muito rapidamente os problemas. E isso através de um registro de eventos, de um registro de logs. Certo, então o que registrar? Primeiro, a gente sempre tem que registrar o tipo de evento, como uma falha de log, um erro de validação. Também é importante incluir a data, a hora, para saber exatamente quando aconteceu, o local do evento, a URL, o subdomínio, a origem do evento, o endereço de IP, a validação do cabeçalho, se deu 404, 500, enfim. Essas informações elas são muito importantes porque depois, se você for fazer uma investigação, dependendo do que for esse erro, né, se esse erro for um potencial ataque, isso vai te ajudar muito. Além disso, é importante também registrar se esse evento foi uma falha, um sucesso, enfim. Então, como eu falei,
Pode ser que nas ferramentas que você utilize aí no dia a dia ele já traga essas informações, obviamente não muito mastigadas, mas existem outras ferramentas de monitoramento e observabilidade que pode te auxiliar nisso. Além do mais, é importante também ter alguns cuidados na hora de você registrar eventos, né? Ainda mais se você é novo nessa área, as questões de segurança, temos aí informações pessoais sensíveis, que pode, por exemplo, envolver RG, CPF, orientação relacionada a sexo, questões relacionadas à saúde. Então, todas as informações pessoais sensíveis, elas não podem ser expostas nesse tipo de logs. Então, é importante evitar que essas informações elas sejam registradas em logs. É importante ter esse cuidado até para poder evitar, né, de comprometer a privacidade dos usuários. E ter essas informações, o registro dessas informações, elas são importantes para o monitoramento, para você saber o que está acontecendo, para você conseguir observar o seu sistema. E aí a gente pensa, o que é observar? É você tirar insights, é você tirar tendências. E claro, existem, como eu já comentei, ferramentas que automatizam esses processos, automatizam a questão de alertas, enfim. Não vou trazer aqui algumas recomendações, porque a Tânia também não traz, foca aqui realmente em fazer uma revisão do livro. Então, por que é importante você ter essa mentalidade de monitorar? Primeiro, para detectar problemas antes que eles se tornem críticos, para garantir que o seu aplicativo ele esteja sempre funcionando, ele sempre esteja ali disponível. E, claro, para responder rapidamente a incidentes de segurança. E aí também existem aí algumas dicas que ela trouxe, como a integração com o CIEM, né, para você consolidar logs de diferentes fontes. E aí facilita muito isso. A centralização de informações em segurança da informação é o segredo para a agilidade do nosso trabalho. E, claro, desses eventos, desses registros, é importante também você proteger eles também, porque, como a gente comentou, eles vão te ajudar na investigação de algum crime, depois, sei lá, de um pós-ataque, de um pós-incidente. Ter esses logs é essencial para você entender qual foi a vulnerabilidade que esse atacante explorou. Então, aí ela traz algumas dicas, por exemplo, armazenar logs em locais seguros, restringir o acesso, né? Não é todo mundo que pode editar logs, excluir logs, porque podem vir ataques internos e se uma pessoa interna ela tem acesso de administrador nesse registro de logs, ela pode editar eventos ou passos importantes dentro de um cenário de crime. Além disso, também traz aqui, a Tânia traz uma dica de você criptografar o log, você incorporar os logs na estratégia de backup e, claro, descartar logs com segurança, porque todo o ciclo de vida de dado, da informação, ele tem a etapa do descarte. Então, você pode definir um período e aí depois desse período você descarta ele de forma segura. Fechamos então o capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nova abordagem do vídeo. Como eu percebi que nos próximos capítulos a gente vai entrar em muitas questões mais teóricas, mais técnicas, eu acredito que é muito mais fácil ser honesto com vocês e compartilhar minhas anotações, meus slides aqui na tela, não deixar apenas aqui no meu script, porque fica mais fácil até para vocês acompanharem. Então, já peço aqui de antemão para vocês darem um like, compartilhar o vídeo, também se inscrever no canal para apoiar esse projeto, que a gente já está chegando na metade do livro e estou muito ansioso para finalizar esse projeto com vocês aí nos próximos meses. Até a próxima!